Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. Eu vos diga a todos, vigiai. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, nós estamos iniciando um novo ano litúrgico, simultaneamente a um novo tempo litúrgico. O ano litúrgico é a oportunidade de podermos vivenciar com muita intensidade os mistérios da nossa salvação, perpassando assim vários momentos da vida do nosso Mestre Jesus. E este momento que nós vivemos, do Advento, nos prepara para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na condição da carne, que nós já contemplamos isso há muito tempo, vivendo a nossa fé, rezando, aprendendo com Cristo e com a Igreja, mas também nos prepara para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra advento, ela é de origem latina, adventus, que quer dizer chegada, vinda, espera. E na antiguidade, os homens utilizavam este termo para poder acolher reis, imperadores, grandes autoridades que se apresentavam a um determinado reinado. O cristianismo veio e adotou este termo para fazer menção à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, com o objetivo de nos salvar e dar a cada um de nós a alegria de fazermos parte do seu reino. Nós vamos viver ao longo destes próximos dias, de modo especial de hoje até o dia 16, com a liturgia da palavra, uma profunda reflexão sobre as realidades últimas deste mundo. E do dia 17 em diante, nós poderemos contemplar, passo a passo, o mistério da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é representado pela imagem também do nosso presépio. Jesus com a Sagrada Família, os magos que saem para adorar e presentear o menino Deus, e a imagem também dos pastores, que representa toda a humanidade que vai ao encontro do nosso Deus. E é muito significativo este tempo, porque assim como os outros, ele possui uma espiritualidade. E é um tripé, esta espiritualidade do tempo do Advento. Primeiro, a realidade da esperança. Cristo nos convida neste tempo a renovar a nossa esperança nele e nas coisas criadas por ele. O mundo padece de uma desesperança. Se nós pegarmos muitas informações que saem nas redes sociais, nós podemos ver pessoas alarmadas. Guerras,
muitos outros conflitos, a fúria da natureza e por aí vai. E isso gera no nosso coração uma certa desesperança. Esses dias eu estava caminhando na rua e por onde eu passava eu escutava alguém falando: o nosso clima está mudado. Esse ano está mais quente. A tendência é o ano que vem ficar mais quente. E eu ficava pensando, nossa, como a gente também às vezes vai caindo nestas coisas, sempre pensando no pior, sempre pensando naquilo que pode ser destrutivo para a nossa vida. Nós precisamos, no tempo presente, cuidar das pessoas, cuidar da natureza, cuidar das coisas, para não cairmos numa desesperança e acharmos que tudo vai ser um fim, que tudo é um caos, que tudo é sinal de destruição e desordem. Precisamos nos colocar à disposição de Deus e percebermos que a esperança, como diz Paulo, ela não nos decepciona. A esperança jamais nos abandona. Cristo, vivo e presente no nosso meio, jamais deixa o seu povo padecer diante das inúmeras dificuldades. E nós escutamos isso na primeira leitura. O profeta Isaías, conhecido também como profeta dentro da liturgia do Advento, porque nós vamos escutar muito o profeta Isaías falando para nós, de modo muito singular, ele hoje toca os nossos corações com esta realidade da esperança. O povo que estava desanimado, o povo que vivia no paganismo, teve por mediação de Isaías a oportunidade de se reconciliar com Deus. Se nós nos esforçarmos um pouquinho aí para lembrarmos da nossa catequese, nós vamos nos recordar que a esperança, ela é uma virtude. Virtude esta teologal, ou seja, no nosso batismo foi infundido em nosso coração esta esperança, bem como também a virtude da caridade e a virtude da fé. Jamais nós podemos deixar que se apague em nosso coração a certeza destas três realidades que moldam o nosso coração e nos faz melhores. Eu ilustro isso com uma história de São Francisco de Assis. Em 1205, São Francisco saiu dos muros de Assis e foi rezar em uma igrejinha conhecida como Igreja de São Damião. E diante do crucificado, São Francisco fez uma experiência muito mística. Cristo disse a ele: vai e reconstrói a minha igreja, que estás em ruína. Francisco ficou desesperado com aquilo e voltou a prestar atenção naquilo que estava acontecendo, e Cristo volta a dizer a São Francisco: vai e reconstrói a minha igreja que estás em ruína. Procurou de um lado para o outro, foi lá fora para ver se alguém estava falando aquilo, e ele caiu em si, que era Cristo que falava a ele. E na terceira vez voltou a proferir estas mesmas palavras. São Francisco saiu dali, foi até sua casa, pegou todos os tecidos que o seu pai vendia, saiu vendendo na cidade de Assis, vendeu o seu animal e foi entregar o dinheiro ao padre. Chegando lá, ele disse: padre, Cristo pediu que eu pudesse reconstruir a igreja. Está aqui o dinheiro necessário para esta reconstrução. E o padre, na sabedoria de Deus, disse a ele: Cristo não quer isso de você. Cristo quer que você reconstrua a igreja internamente. Reconstrua o templo espiritual. Cristo fala também isso a nós hoje. Reconstruamos a nossa vida espiritual. Diz a nós: vai e reconstrói a minha igreja. Igreja essa que é entendida não somente como este templo, ou os templos espalhados pelo mundo inteiro, mas nós, que somos a igreja de Deus. Nós queremos muito que os nossos irmãos sejam santos, mas talvez nós não buscamos esta santidade. Nós queremos muito que o Papa seja isso, seja aquilo, mas e nós? O que nós estamos fazendo?
Nós queremos muito um mundo melhor, mas o que nós estamos fazendo para que este mundo seja melhor, mais justo, mais fraterno? A reconstrução passa por meio de nós. E é muito significativo falar isso a vocês, porque o tempo do advento é uma reconstrução da nossa intimidade com Deus. É uma vida nova que Cristo nos pede. Monsenhor Jonas Abib, ele tem uma canção que eu acho muito bonita, própria deste tempo. Ele diz assim, não vou cantar, né, meu povo? Mas ele diz assim: mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Olha que lindo isso. Deus é santo. Nós fomos forjados para a santidade. Às vezes nós temos medo um pouco desta palavra, o mundo muito mais, porque incomoda os corações dispersos. Ser santo nada mais é do que amar a Deus de todo o coração. É esperar em Deus, é buscar em Deus, é reconhecer que Deus é o Senhor da minha vida. É dizer não ao pecado, é dizer sim à graça de Deus. Graça esta que nós escutamos inclusive na segunda leitura, onde Paulo faz uma construção da ação da graça em nossa vida. E revela que Deus é fiel. E nós precisamos ser fiéis a Ele. Nós precisamos seguir a Deus de todo o coração. Às vezes dizemos: Senhor, nós vamos te seguir aonde tu fores. Mas somos capazes de negar Deus na curva de uma esquina. Somos capazes de negar Deus na escola, na faculdade, no trabalho e até mesmo em casa. Mas Cristo nos convida a buscarmos uma reconstrução interior, a olharmos pela sua ótica e percebermos que o irmão, ele é fonte de salvação também na minha vida, que eu sou um instrumento de renovação, de construção, de paz para este mundo. Esta é a realidade de nos colocarmos diante da esperança que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois, um outro ponto desta espiritualidade é a alegria. Embora o mundo queira roubar esta alegria que vem de Deus, que chega ao nosso coração, jamais nós podemos deixar que isso aconteça. Precisamos fazer tudo com alegria, com intensidade, com amor, porque nós não sabemos quando chegará a hora que Cristo virá. Quando nós fazemos tudo aquilo que nós temos para fazer com alegria, nós percebemos que as coisas, elas são diferentes. Quando a gente vai emburrado, quando a gente vai chateado, quando a gente vai amarrado para fazer aquela coisa, aquilo não fica legal. O nosso coração, o coração do Filho de Deus, precisa ser um coração alegre. E durante este tempo nós precisamos reviver também este mistério da alegria em nossas vidas, para que Cristo se faça presente em nossas vidas e sejamos capazes de fazer com que o outro deixe a nossa presença mais feliz, mais disposto a viver uma vida melhor. É tão triste quando nós deixamos que o outro saia da nossa presença chateado ou até mesmo indiferente diante do contato conosco. Nós somos o novo de Deus na vida dos irmãos. Nós precisamos fazer com que cada um faça uma experiência diferente de contato conosco e, sobretudo, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois nós refletimos esta imagem de Cristo, que é luz para aqueles que estão nas trevas, que é sal que dá sabor para aqueles que se encontram insossos neste mundo. E por fim, a realidade da vigilância. Vejam o caminho que nós fizemos: a esperança, a alegria e a vigilância. Tema este central desta liturgia da palavra, mas de modo muito sublime por meio do Santo Evangelho. Cristo utiliza um imperativo: cuidado. Este cuidado não é para nos desesperarmos, para acharmos
que tudo está perdido, lembrando aquilo que eu falei no início dessa reflexão, mas para estarmos atentos aos sinais que Ele vai revelando a cada um de nós, neste longo e belo caminho que fazemos nesta terra. E este cuidado também se externaliza para sermos vigilantes. E aqui Cristo, falando àquela comunidade de discípulos, e falando também a cada um de nós, pede que nós sejamos vigilantes. E a vigilância, na perspectiva da Sagrada Escritura, não é somente estar atento àquilo que está acontecendo, mas é estar disposto a perceber aquilo que vai acontecer. Vamos pegar uma imagem de um cachorro em nossas casas. Quem tem um cachorro em casa está ali para ser certamente um vigia, ou pelo menos um companheiro, né? Mas vamos olhar pela imagem de um vigia. Aquele cachorro, ele não está somente monitorando, né, o que está acontecendo ali naquela casa, as pessoas que estão entrando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas ele está pronto para aquilo que vai acontecer. Se alguém entrar ali, certamente ele vai atacar, ele vai estranhar, ele vai avisar de alguma forma, ele vai fazer com que o dono perceba que algo de estranho está acontecendo. E Cristo utiliza aqui para nós a imagem de um porteiro. Um porteiro nos tempos de hoje, diferentemente da época de Cristo, ele tem uma função muito singular. O porteiro está ali diante de um condomínio ou uma outra estrutura para poder monitorar quem entra e quem sai. Ninguém entra em um condomínio, pelo menos não deveria ser assim, né? Mas ninguém entra sem a autorização, né, daquele porteiro. Ninguém sai também sem ele estar percebendo. E aqueles que possam causar algum prejuízo à estrutura daquele lugar, daquele condomínio, é avisado, visto pelo porteiro, para que ele possa avisar o síndico, para que ele possa avisar a polícia, que algo de estranho está acontecendo. Deixo para vocês esta imagem deste porteiro que nós precisamos ser neste tempo do Advento. Perceber aquilo que Deus fala ao nosso coração, mas também observarmos aquilo que pode acontecer, para que assim nós não caiamos em tentação, para que assim nós vivamos na graça de Deus, estejamos em comunhão plena com Ele, que nos chama a vivermos uma vida nova. Vigiar é perceber que Cristo está ao nosso lado, mas que Cristo também um dia virá para consumar aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. Ao percebermos que Deus se faz presente conosco neste tempo do Advento, nós seremos capazes de reconhecê-lo na Eucaristia, em um pobre que nos pede ajuda, em uma pessoa que está necessitada, no irmão que quer a nossa atenção, no carinho que nós damos para as pessoas que estão conosco. Perceberemos por meio da vigilância que o Senhor se faz presente desta forma. Roguemos ao Senhor que nos dê um coração muito generoso neste tempo do Advento para podermos fazer a vontade de Deus. Mas, sobretudo, reconhecermos o Senhor Deus como o mestre das nossas vidas. E muitas vezes, pela nossa humanidade, pelas nossas limitações, nós não somos capazes de ver isso, ou até mesmo de considerar isso em nossas vidas. E fazemos as coisas pela nossa cabeça. Que tenhamos muita sabedoria para vivermos este tempo de fecundidade, para produzirmos muitos frutos para esta igreja. E recordarmos que o essencial deste tempo é a preparação da nossa alma. Não é a preparação de um grande banquete para o dia do Natal. Não é uma casa extremamente enfeitada. Não é aquela roupa que eu vou comprar amanhã para o Natal. Isso é secundário. A nossa alma, aquilo que nós temos de mais sagrado, é aquilo que nós precisamos nos importar neste tempo do Advento, para estarmos preparados para o Senhor que vem ao nosso encontro.
Quero convidá-los a fechar os olhos por um breve instante. E neste momento de oração, roguemos que o Senhor visite os nossos corações e nos proteja de todos os males e nos dê um coração disposto para ser reconstruído, para deixarmos de lado o pecado, a destruição e tudo aquilo que nos afasta da intimidade com Deus. Nós somos este rebanho de Cristo, que tem Ele como o nosso divino pastor. Que sejamos firmes e decididos em buscarmos o Senhor em tudo o que fizermos durante estes dias do Santo Advento.